Olá, meus amigos, voltamos para a leitura de Alquimia dos Sonhos, escrito por Ted Andrews, e a gente está na parte Trabalho Mítico dos Sonhos, é a parte 2 desse livro maravilhoso. E a gente vai entrar nela com duas frases que o Ted Andrews separou, uma de Stan Gook, do livro Guardians of the Ancient Wisdom, e ele fala o seguinte: disse que a hora do sonhar é um período formativo ou criativo que existia desde o princípio das coisas. Seres míticos criaram a Terra e deram vida a várias espécies. Os seres míticos não existem mais. Apesar disso, não morreram, foram transformados e se tornaram uma parte de nós mesmos. E tem outra frase de William Butler Yeats que ele salienta aqui, e é a seguinte: a imaginação possui alguma maneira de iluminar a verdade que a razão não apresenta, e seus mandamentos são os mais coerentes que podemos vir a conhecer. Bom, e para a gente começar, estamos no capítulo 6, a alquimia dos sonhos através da imaginação criativa. Ele fala assim: uma das melhores maneiras de adiantar o processo educacional dos sonhos é por meio do estudo e o uso dos mitos, fábulas e lendas. Assim como nos sonhos, eles manifestam imagens e cenários que mostram relacionamentos extraordinários. Refletem aspectos da nossa vida, conscientes e inconscientes, e nos põem em contato com realidades e dimensões da vida que conscientemente não reconhecemos. Tanto os mitos como os sonhos tocam na essência da humanidade. Eles tocam aqueles aspectos de nós mesmos que são definitivos e universais. São intemporais, refletindo simultaneamente um fluxo do passado, presente e futuro. São repletos de simbolismo, fazendo a ligação entre os arquétipos universais e a nossa consciência cotidiana. Há muitos tipos de mitos e fábulas, assim como há sonhos e sonhadores. Ambos podem ser utilizados para construir pontes entre o plano físico e aqueles mais sutis da vida. Ambos contêm fontes valiosas de informações. Ambos fornecem informações sobre nossas atitudes no que diz respeito aos nossos relacionamentos com outras pessoas e o mundo, nosso trabalho e nosso crescimento espiritual. Nosso self interior nos conhece, como também a maneira como operamos em todas as áreas da vida, visível e invisível. Ele conhece nossas forças e fraquezas, passadas, presentes e futuras. Esses mesmos ensinamentos são expressos através de vários dos nossos mitos, assim como através dos nossos sonhos. Sonhos e mitos são capazes de refletir todas as coisas de todas as épocas para esta vida. Isso não significa que os universos mítico e onírico não têm limites. Nas realidades mítica e onírica, o tempo se movimenta e altera de acordo com o senso de realidade do indivíduo. Nos sonhos e mitos, eventos prováveis são rápida ou instantaneamente manifestados. Os eventos se desenrolam em uma combinação de formas simbólicas e reais. É por este motivo que sonhos e mitos devem ser considerados sobre todos os aspectos do nosso ser, físico, emocional, mental e espiritual. É por isso também que os mitos são instrumentos tão poderosos para a estimulação e criação da consciência onírica. As fábulas, lendas e mitos do passado estão repletos de ensinamentos esotéricos. Muitos dos mestres antigos os utilizavam para ensinar e abrir as mentes dos seus alunos. No mundo ocidental, reconhece-se isto com maior facilidade nas parábolas de Jesus. O aprendiz tem a responsabilidade de trabalhar com o mito, a lenda
ou parábola para descobrir todo o significado oculto aí contido. Só então ele é capaz de liberar as energias arquetípicas, operando através das imagens das histórias para dentro da sua vida. O trabalho com lendas e fábulas desenvolve uma forma de pensamento e de relacionamento que facilita todo o trabalho onírico, assim como outras formas de iniciação, com o intuito de colocar-nos em contato com uma consciência mais elevada. Nas sociedades antigas, fábulas e mitos eram, com frequência, recitados antes de importantes ritos de iniciação, liberando um poder maior para o ritual. Na verdade, em muitas das tradições secretas antigas, aprendizes não tinham permissão para recitar eventos reais, religiosos ou históricos, exceto sob condições rígidas. Isso evitava que poderes e energias associados com os eventos fossem invocados desnecessariamente. As lendas e mitos eram usados para estimular e intensificar exercícios e ritos de iniciação, visando a consciência mais elevada. Os iniciados meditavam sobre os mitos e usavam-nos de uma maneira muito ritualística. Era a responsabilidade do aluno exercitar o trabalho com o material simbólico dos mitos e lendas. Em primeiro lugar, tinha que aprender a internalizá-los. Então, traduzi-los em ações específicas. Ele aprendia neste processo a usar as imagens míticas para estimular visões quando acordado e sonhos quando adormecido. E é por essa razão que as lendas e os mitos são tão produtivos na alquimia dos sonhos. Eles despertam a imaginação criativa e ampliam nossa capacidade de criar imagens. E a imagem que se torna, então, a matriz para o cenário onírico. Um método de como fazer isto, o trabalho onírico mítico, será explorado ao longo da maior parte do restante desse texto. Aprenderemos a combinar os métodos discutidos na parte 1 deste livro com técnicas que utilizam lendas e mitos para estimular uma maior atividade onírica e uma consciência onírica mais elevada. Aprenderemos a moldar as energias dos sonhos para que estas propiciem maiores revelações e resoluções. No trabalho mítico dos sonhos, aprendemos a estimular a atividade onírica de maneira a trazer à tona tipos específicos de informações. Manipulamos a simbologia e as imagens das lendas e dos mitos para criar um impacto sobre a mente subconsciente, que, por sua vez, responde com um sonho que é adequado a nós em relação às energias que operam através do mito. Podemos, deste modo, trabalhar sobre emoções, atitudes e perspectivas presentes nos sonhos. Podemos esclarecer aquilo que talvez não tenhamos compreendido. Lembre-se de que os símbolos e as imagens dos nossos sonhos são tentativas, por parte do subconsciente, de transmitir informações e direções à mente consciente. As imagens e os símbolos dos nossos mitos são o meio pelo qual a mente consciente é capaz de comunicar direções ao subconsciente, para que ele responda de acordo com elas. A comunicação dos sonhos torna-se uma via de duas mãos. Aprenderemos a utilizar lendas e mitos para estimular a atividade onírica que libera um tipo específico de energia em nossa vida. Os símbolos contidos em mitos e lendas serão usados de maneira ritual à noite para desencadear respostas vindas da psique. A resposta onírica decorrente revelará onde estas mesmas energias míticas estão atualmente desempenhando importantes papéis em nossas circunstâncias de vida. A lenda e o mito tornam-se então os catalisadores para maiores realizações oníricas. Aprender a ser o alquimista dos sonhos envolve destruição e criação, duas faculdades da imaginação. Não podemos separar estas duas forças. Destruímos uma imagem para que outra possa nascer. Isto reflete o processo de nascimento e morte. Morreremos de uma forma para nascermos de outra. Isto se reflete todas as noites em nosso sono. Morremos para a consciência física enquanto nascemos, para a consciência onírica. Nas antigas lendas e mitos, havia basicamente 3 maneiras de se tornar um transformador, ou
uma que podia mudar-se para uma outra forma ou imagem. Uma das maneiras era ser treinado para ser um mago ou um bruxo e aprender a mudar conforme a própria vontade. A segunda era ser encantado por um mágico, talvez por meio da ingestão de algo que nos possibilitasse mudar. Uma terceira maneira era nascer um transformador natural, operando as transformações através das forças naturais. Por meio do trabalho onírico mítico, estamos caminhando para sermos todos os três. Todos nascemos como transformadores, adaptando nossos comportamentos ao nosso ambiente. A cada noite, quando vamos dormir, somos transformados em imagens e realidades oníricas. Somos também encantados pelos mágicos dos nossos ambientes, que tão intensamente nos influenciam. Outras pessoas e situações nos forçam a mudar para que possamos viver. E aprendemos, na parte 1, como usar ervas, fragrâncias, cristais e essências florais para nos auxiliar em nossas transformações. Quando aprendemos a combinar todos esses elementos e direcioná-los, estamos nos tornando os mágicos das nossas vidas. Estamos aprendendo a transmutar energias e formas para que possamos moldar as energias dos sonhos e realidades de acordo com nossos próprios desejos, independentemente da influência externa. Desenvolver a capacidade de transformação através do uso da alquimia dos sonhos significa mudar sua vida de dentro para fora. Alteramos a atividade interna e ela criará repercussões no mundo exterior. Este é o significado de uma frase das Escrituras Sagradas da Bíblia. O reino de Deus está dentro de nós. O divino trabalha, em primeira instância, através do interior e se manifesta, então, em uma expressão externa. Todos os dias nós mudamos. Quando operamos com o trabalho mítico dos sonhos, estamos reconhecendo estas mudanças e respeitando-as. Estamos nos tornando participantes dinâmicos desse processo de mudança. Estamos aprendendo a controlar e usar os símbolos e imagens para invocar as energias arquetípicas que operam através deles e ter acesso a elas. Joseph Campbell relacionou 4 funções básicas de temas mitológicos, as quais podem ser aplicadas aos sonhos. A primeira é a mística ou metafísica, que implica a reconciliação da consciência com as pré-condições da sua existência, reparando nossa sensação de culpa na vida. A segunda é a cosmológica, que compreende a formulação de uma imagem do universo, que nos ajude a perceber que tudo é parte de um todo maior. A terceira é a sociológica, que auxilia na compreensão acerca da ordem social e da nossa participação nela, não importa como esta tenha sido criada. E a última é o tema psicológico, que nos ajuda a compreender nossos objetivos e ideais individuais. A maioria das lendas e mitos, e até dos sonhos, soluciona problemas até um certo ponto. Eles nos dizem que é hora de desenvolver nossas possibilidades em nossa vida, novas possibilidades. Tentam nos dizer que precisamos estimular uma nova qualidade. Apontam maneiras de nos livrarmos de materiais inúteis em nossa vida e são alertas expressivos para a ação e decisão conscientes. Aqueles que realizam muito pouco trabalho com seus sonhos perceberão que a maioria deles se restringirá à eliminação do entulho mental e emocional do dia. Grande parte da atividade onírica estará concentrada nas preocupações conscientes. Quando estas pessoas começarem a trabalhar com o processo alquímico dos sonhos, este tipo de cenário onírico diminuirá. As preocupações conscientes se refletirão menos dentro dos sonhos, apesar de ocasionalmente surgirem. Eles começarão a refletir o que elas conscientemente estão tentando esclarecer e desenvolver em sua vida. A alquimia dos sonhos nos mostra que qualquer pessoa pode determinar o significado dos seus sonhos, caso exista uma disposição para explorá-los. Todos aqueles que sonham são capazes de controlar, interpretar e aprender com seus sonhos.
Usar mitos e lendas é uma das maneiras mais simples e eficazes de fazer isto. Lendas e mitos são tão multidimensionais quanto nossos sonhos. Torna-se fácil, portanto, achar um ou mais e aplicá-los às circunstâncias da vida ou a situações específicas. No apêndice B, há um índice de vários mitos e lendas, assim como algumas das simbologias que passaram a ser a eles associadas. Este índice pode ser utilizado com as técnicas de trabalho mítico onírico para estimular uma atividade onírica que elabore e revele aquelas mesmas energias que podem estar operando em sua própria vida. Estamos trabalhando no sentido de uma maior compreensão de nós mesmos através dos sonhos e mitos. Estamos tentando descobrir uma explicação de algo em nossa natureza, ou trabalhar sobre isso buscando sua maior expressão. Estamos tentando revelar um relato dos fatos universais e como estes se aplicam e envolvem em nossas vidas mundanas. Como disse certa vez William Butler Yeats, há algum mito para cada homem. Se viéssemos a conhecê-lo, ele faria com que compreendêssemos tudo que fizesse e pensasse. Bom, gente, ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Bons sonhos. Um beijão. Tchau, tchau.